27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% o seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Olá, eu sou Nessi Silva e você está no programa 27 Minutos em Destaque. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Pedro Noel Merizio. Ele que é psicanalista, escritor, né? Tem um currículo vasto aqui e eu vou deixar para que ele mesmo fale um pouquinho sobre ele para nós. Tudo bem? Olá a todos. Meu nome é Pedro Noel Merizio, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, mentor, trabalho principalmente com mentoria de identidade. Tá? Então, também sou professor no curso de formação em psicanálise pela Sociedade Psicanalítica do Paraná. Além de professor, analista de data, né? A gente forma também psicanalistas. Também tem o curso de formação em hipnose clínica, né? Então, para quem tem interesse de trabalhar com hipnoterapia. E a hipnose, então, para tratamentos. E o senhor, então, tem mentorias e cursos? Isso, trabalho com mentorias e cursos. E o que é identidade? O que é identidade, né? A gente pode usar um exemplo bem natural, né? Qual que é a identidade da maçã, Neuci? A identidade da maçã. É ser uma maçã. Isso. Qual que é a identidade dela? A identidade dela é uma fruta. Fruta, né? Fruta é uma condição dela. Condição. E aí é legal, quem estiver em casa e quiser dar um Google aí, que quiser procurar, procura assim, qual a identidade da maçã. Você vai achar sobre tipos de maçã, você vai achar sobre qualidades de maçã, você vai ver que ser fruta, né, ser doce, ser verde, ser vermelha, tudo isso são qualidades, mas assim, o estado que ela está agora é fruta. Mas para entender sobre a identidade dela, a gente vai ter que olhar para onde? Para a origem. Qual que é a origem da maçã, então? A macieira, a árvore. Tá vendo? Agora, olhando para a macieira, a gente começa então a descobrir sobre a identidade dela. Quantas sementes tem dentro de uma maçã? De 4 a 6. De nenhuma a 9 eu já peguei. Tá vendo? Por quê? A gente só vai descobrir quando a gente desfrutar. Né? Quando tem o desfrute da maçã, a gente chega agora na semente. Eu estou indo mal com essa história da maçã. Tá vendo? É legal porque é contraintuitivo, é para fazer o cérebro pensar mesmo. Então, agora eu te pergunto, qual que é a identidade da semente? A identidade da semente não muda, ainda é macieira. Ainda é macieira. Tá vendo? Só que para revelar essa identidade, o que você precisa fazer agora com essa semente? Plantar a semente. Plantar. Tá vendo? Então a gente precisa pôr ela debaixo da terra. Sabe o que vai acontecer com essa semente debaixo da terra? Germinar e crescer. Ela vai sofrer pressão. Ela vai ficar no escuro. As pessoas vão falar assim, morreu, já era, não tem mais jeito. Né? E não é bem isso que está acontecendo. Ela está rompendo a casca, criando raiz para sair então agora o primeiro pendão. Né? O primeiro caule dela para se tornar então a macieira. Para então cumprir, né, o propósito dela, que é dar maçãs. E olha que interessante, quantas maçãs tem dentro de uma semente? Não, aí não dá. A melhor resposta que eu tive até hoje foi do meu filho com 5 anos de idade. Eu estava dando essa mentoria online e aí ele entrou no meu consultório e vendo as pessoas ali no Zoom, né? E aí eu fiz a pergunta e inclusive tinha uma agrônoma no grupo, né, de mentoria, e aí ele pegou e deu a melhor resposta. Ela falou assim, que vergonha, um menino de 5 anos me dando essa resposta, né? Mas quando eu perguntei, ele falou assim, infinitas. Infinitas. Aí eu virei assim e falei, Benjamin, como assim infinitas? Explica aqui pro pessoal. Ele falou, se você comer a maçã, tirar a semente, plantar, você vai ter outra macieira, que vai dar maçãs, que se você também tirar a semente, plantar, vai dar outra maçã, né? Ou seja,
Olha só que interessante, é uma resposta simples e natural, que até uma criança de 5 anos de idade viu e falou assim, infinitas. Então, é interessante, eu estou falando de uma forma natural, tá? Agora, transfere isso para a nossa vida. Quem são? Né? De que pé que você veio? Está lá na sua identidade, papai e mamãe. Tá? Esse é um tipo de identidade, a identidade familiar, que eles apontaram para você e falou, você é assim. Você é feita disso, nossa família é assim, a gente tem esses costumes, a gente faz dessa forma. Então é um tipo de identidade, a identidade familiar. E o que faz, por exemplo, o que ocorre quando a família ela tem um padrão, mas ocorre do filho ter um padrão totalmente diferente? Ele quer romper com aquilo. Então por que ele quer romper com aquilo? Ele percebeu que não é bom. Então, ele interpretou de uma maneira que não é bom. Mas e quando ele vai para um caminho que é, por exemplo, o pai, os pais, eles são pessoas de bem, tudo certinho, mas o filho vai, por exemplo, para o caminho das drogas ou alguma coisa assim. É interessante pensar, vou falar como terapeuta também, drogas são o quê? Uma forma de anestesiar uma dor. Então, ele tem uma dor. Que dor é essa? Né? Todo mundo tem uma dor psíquica. Essa dor psíquica vai gerar, então, nele uma ansiedade que vai vir em forma de angústia, em forma de sintoma no corpo para não entrar em contato com essa dor. Olha que interessante, a doença aparecendo. Tá, mas eu não quero a doença, eu quero anestesiar, eu não quero sentir. Então eu uso alguma droga para não sentir isso. Por que essa criança... Aí vai a análise, né? Por que essa criança entendeu que não é bom seguir aquele caminho? Por que ele entendeu? Algumas vezes a gente tem que entender que para a árvore dar fruto, né, ela vai ter que estar ao sol. Eu não tenho como plantar uma árvore debaixo de outra árvore. Aí a gente está falando ainda de identidade, tá vendo? Mas não tem como uma árvore, né, quando a fruta solta do pé, né, a árvore pegar de volta e querer comer essa fruta. Não é natural. Às vezes o filho sente isso. Meu pai e minha mãe querem me consumir, eles querem que eu realize o sonho deles, né, na minha vida. Não é o meu sonho, eu quero ir para outro lado. Dependendo como a gente vai tratar isso, como a gente vai trabalhar isso, tá? Pode ter erros no caminho. E aí, então, essa criança entende, interpreta, vou fazer totalmente o contrário dos meus pais. Mesmo eles sendo pessoas boas, mesmo eles sendo pessoas que querem tudo direito, e ele fala, eu vou fazer totalmente o contrário. E as pessoas, elas têm uma certa dificuldade nessa questão da identidade? Muita. Tanto que as minhas mentorias, né, pode parecer falta de criatividade, mas elas começam assim, ativando a identidade vencedora, ativando a identidade do casal, ativando a identidade masculina, ativando a identidade terapeuta, ativando a identidade escritor. Por que elas começam sempre por ativando a identidade? Porque se você não souber quem é você, né, você não vai saber qual é o seu propósito e qual é o seu chamado. E como que a pessoa pode fazer para descobrir, né? Ou para se encontrar nessa questão da identidade? Da identidade. Lembra que eu falei? Tem a identidade familiar. Tá? Então, vamos pegar assim. Primeiro tem a identidade natural. Vamos chamar de Deus. Tá? Então, tem esse Deus. Na cultura judaico-cristã, no livro de Gênesis, que está contido na Bíblia, Gênesis 1:26 vai falar que Deus fez você à imagem e semelhança dele. Então, vai buscar quem é esse Deus. E aí você vai ver que interessante, ele é um Deus criativo, ele é um Deus que se ira, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus... Ele tem várias qualidades. Aí você pode perguntar, mas você falou que ele se ira. A ira é uma qualidade dele. A ira, ela se levanta frente a uma injustiça. Como você vai utilizar essa energia que vai fazer diferença? Tá? Então, imaginando que você é feita a imagem e semelhança desse Deus. Olha que interessante, você é criativa, você é próspera, você é múltipla, você... E olhando para a natureza, a gente vai ver que a célula do corpo é múltipla. Ela multiplica como? Exponencialmente. Ela é próspera. A natureza é próspera. Estamos num tempo chuvoso, né? Chuva e sol, você vê a prosperidade do capim, né? Você vê como está tudo crescendo, tudo brotando, tudo, né, numa aparente desordem, mas está prosperando. Então, a primeira identidade. Não vou me prolongar muito, vamos lá. Mas a primeira identidade, então, é Deus. A segunda identidade é a familiar, é aquela que vai falar, vou apontar aqui para a câmera, né? A família vai falar, né? Você é assim, a gente sempre fez assim, né? Então, é a identidade familiar. O que você faz com essa identidade familiar? Né? Você usa ela como base, tá? Muitas vezes você vai ter que romper com ela.
Mas como assim romper? A Bíblia fala em honrar pai e mãe, porque te vai bem os dias na terra. Então você vai honrar eles, você vai ser melhor do que eles. Tá entendendo o que é honrar? Tá? Não é fazer o mesmo que eles fez, mas fazer mais, ser melhor. Então, olha que interessante. Quer honrar os seus pais? Quer fazer eles dormirem bem? Seja uma boa pessoa, né? Às vezes, eles querem que você tenha estabilidade, né? Que você não cresça, mas é só para prevenir que você não quebre a cara, que você não morra. Não é que ele quer o seu mal, eles só querem o melhor para você. Na visão deles, o melhor é ser estável. E aí você fala, não, eu quero ser próspero, múltiplo, eu quero alcançar voos maiores. Tá vendo? Tudo bem, honra eles. Identidade, então. Uma das identidades. Então, Deus, familiar, o que o seu país fala sobre você. Imagina, nós somos brasileiros. Então a gente tem que gostar de carnaval, de samba, de futebol, né? O ano começa só depois do carnaval, não é uma verdade, né? Estamos gravando aqui em pleno janeiro, né? O nosso ano já começou, já faz tempo, né? Sim. Então assim, a gente não precisa dessa identificação nacional. Seguir padrão. Isso. Então, aí nós temos uma identidade, esqueci a aliança, minha esposa vai brigar comigo. E aí, né, a gente tem uma identidade, então, que é o quê? É a nossa autoimagem. Essa autoimagem, a gente tem que estar aliançado com ela. Né? Essa autoimagem, o que a gente tem que fazer? Nessa autoimagem, a gente tem que aprender sobre nós mesmos, gostar de nós mesmos, casar com nós mesmos, tá? Estou falando de autoimagem. Na autoimagem, uma pessoa que tem essa autoimagem segura, você vai ver que é uma pessoa que ela fala sem nenhum problema. Por quê? Porque diz que o maior medo que existe no mundo é o de falar em público. E eu vou te falar que não é. E qual é? É o medo de morrer. Medo de morrer? É. E a pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo só de falhar em público. Por quê? Porque, vou falar como psicanalista, né? A gente tem essa projeção, a gente tem essa coisa atemporal, amoral, deslocada, né? E a gente desloca isso, a gente projeta isso numa morte social como sendo uma morte. E aí o seu corpo quer morrer, o seu cérebro quer morrer, ele fala assim, não. Então assim, e se eu falar uma besteira? E se eu vier num programa e falar besteira e ninguém mais me procurar no consultório? É o medo de morrer. É isso que vai dar essa insegurança de falar em público. Mas você fala com as pessoas. Pode ser em público, você fala com uma pessoa. Por que falar com 10 mil pessoas é diferente? Tá vendo? É o medo de falhar em público. Então os nossos medos, eles vão sempre apontar para o quê? Para o medo de morrer. E a última identidade, a menor de todas, vamos chamar assim, que é o qual? É a identidade social, ou vamos chamar reputação. É o que falam de você. Muitas vezes porque você tem medo do que os outros vão falar de você, né? Que você não vai ativar a sua identidade. Essa mentoria de identidade, né? A primeira, a base de tudo, ela tem 7 semanas. Nessas 7 semanas a gente vai falar sobre identidade, tá? A gente vai falar sobre fracassos para o propósito, a gente vai falar sobre crenças limitantes, então são aquelas crenças que te limitam. Aí a gente pode falar de crenças familiares, crenças religiosas, crenças sociais e aquela crença que você experimenta que você fala, agora é uma crença pessoal. Então a gente vai trabalhar essas crenças porque a gente precisa desbloquear isso para poder ativar o que a gente veio fazer, né? E depois disso a gente vai trabalhar sobre as 7 camadas da identidade, sobre a sua avaliação e aí então a gente finaliza. E qual que é a duração? São 7 semanas, essa é a primeira, né? 7 semanas. Essa primeira a gente faz esse programa em 7 semanas. Tem uma que seria a identidade 2.0, né? Chama Ativando a Identidade Vencedora 2.0, que é o viver por princípios. Essa a gente tem um acompanhamento aí de 8 semanas, tá? Onde a gente vai ver sobre 25 princípios. Princípios milenares, né? Princípios que assim, a gente encontra da criação do mundo para cá. Tá? Então você vai ver que é uma mentoria baseada nesses princípios milenares. E falando desses princípios milenares, a gente pode falar que a gente tem uma identidade e um propósito. Tá? Se a gente for para essa cultura judaico-cristã, a gente vai ver o quê? Que o propósito é ter intimidade com Deus. Nenhum anjo tocou, não tocou, o tecladista não fez nenhum som diferente, né? Ficou meio chato. Mas é isso. O seu propósito é único, é ter intimidade com Deus, é conhecer esse Deus, saber sobre Ele, porque você vai descobrir sobre você. Tá? Olha que interessante, sei a minha identidade, eu fui feito por Ele, sou criativo, sou próspero, fui feito para governar o mundo e tenho intimidade com Ele, descubro. Tá tudo certo? Tá. O que eu vim fazer nessa terra então? Aí é o seu
chamado. O chamado é o desdobramento da identidade do propósito. O seu chamado vai estar intimamente ligado aos seus maiores fracassos. Por quê? Porque os seus maiores fracassos você aprendeu, você venceu e agora você então vai ensinar os outros a não fracassar naquilo. Você vai ensinar os outros agora a superar aquilo. Tá vendo que os seus maiores fracassos apontam para o seu principal chamado. E como que a pessoa pode encontrar ou descobrir o propósito? Através disso mesmo? O propósito, eu simplifico ele dessa forma, ter intimidade com Deus. Deus é tão grande, é tão múltiplo, é tão multifacetado, né, que ele fala na Bíblia assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Não sei se você já viu isso. Sim. O que significa isso? Onde estiverem 2 ou 3, né? Já ouvi uma explicação, é que precisa ter 2 ou 3 para ele estar no meio ali, né? Para ele então fazer parte. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Está falando que ele estará ali. Então é como se eu estou ali em nome dele, eu tenho uma procuração assinada por ele, tá? Para o quê? Representar uma parte dele, tá? Por que 2 ou 3? Porque eu só represento uma parte. Para você ter uma ideia, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E tem uma promessa que nunca vai se cumprir na minha vida, sabia? Qual? Do teu ventre gerarás filhos. Ah. Tá? Eu abençoo todo homem que essa promessa não vai se cumprir na sua vida. Tá vendo? Do teu ventre gerarás filhos. Homens, vocês não vão conseguir fazer isso. Tá? Você precisa de uma outra face de Deus. Você precisa agora da mulher. E a mulher agora pode cumprir essa promessa. Agora você consegue ver mais uma parte de Deus. Homem e mulher, agora representando Deus Pai e Deus Espírito Santo. E aí desse casal agora sai um terceiro, né? Quem é que é o terceiro? O filho, a semente. Que representa o Cristo. Olha que legal, tá? Estou baseando numa cultura judaico-cristã, nessa ideia de criação do mundo, de Deus. Mas olha que interessante para explicar, né? Sobre identidade, sobre propósito e sobre o seu chamado. Tá? Então tem gente que fala assim: nossa, mas eu já fiz muita merda na vida. Não sei se nesse horário a gente pode falar essa palavra. Ou vão cortar? Não, sim. Não, que bom. Então assim, tem gente que fala assim: já fiz muita merda nessa vida, o que eu faço? Pega toda essa merda, leva no sol, seca ela, transforma em esterco. Transforma em adubo. Por quê? Porque merda é energia. Não desperdiça energia. Pega agora essa energia, usa para adubar a sua vida, usa para adubar a vida de outros, ou transforma em mentoria e vai ajudar pessoas, vai ganhar dinheiro com isso. Tem como você monetizar as merdas que você fez. Tá vendo? Você poderia escrever um livro sobre isso, né? As coisas erradas, ou as coisas que às vezes pensam que não deu certo, ou que não poderia ter sido daquela forma, é uma forma da pessoa estar crescendo com aquilo e ensinando outras pessoas a não passar pelo mesmo. Tá vendo? As suas merdas trazem uma lição, né? Sobre conhecer a identidade, é basicamente isso? Basicamente é isso. Você tem que entender de onde você veio, do que você é constituído. Né? Se eu falar que assim, que o seu corpo ele é próspero, ele renova sua pele, ele renova seu cabelo, ele renova suas unhas. Tem o tempo todo células morrendo e células crescendo. Células se multiplicando de forma exponencial. É só olhar para a natureza, né? A gente vai ver que a gente é próspero. E como vencer as crenças? Crenças. É interessante, tem um autor, Joseph Murphy, que ele fala no livro O Poder do Subconsciente, tem um capítulo que eu acho muito legal. Ele fala assim: a pobreza é uma doença mental. A gente acabou de falar que nós somos feitos para ser prósperos. Então, se a gente é não próspero, a gente é, então, pobre. Pobre no sentido de improdutivo. A Bíblia vai trazer essa palavra, tá? Pobreza, ela foi traduzida para o português tudo como a mesma coisa. Tá? Mas existe a pobreza de improdutividade e existe a pobreza de humildade. Tá? Então, a gente tem que saber separar o que a Bíblia está falando naquele momento. Então, o pobre, que é o improdutivo, né, que o Joseph Murphy está falando no livro dele, que é uma doença mental, porque ele está indo contra a natureza. Porque a natureza é próspera. Você foi feita para prosperar. Você foi feita para gerar filhos. Você tem uma terra fértil aí, tá, que chama útero. E o homem tem a semente, que chama, do latim, sêmen. Sêmen no latim é semente. Então o homem carrega a semente e a mulher carrega a terra fértil para fazer germinar, para fazer prosperar. Para você ter uma ideia, entra um espermatozoide aí e sai 10.000% maior. Quer prosperidade maior que essa?
Falando nisso, eu me lembrei algo que não sei se tem muito a ver com o tema, mas eu já vi pessoas especialistas, inclusive, falar se você quer multiplicar algo, coloca na mão de uma mulher, ou jogue para uma mulher. Por quê? Porque só as fêmeas multiplicam. Tá vendo? Isso vale para o bem ou vale para o mal, né? Claro. Então, assim, escolha a terra onde você vai plantar. Se você tem um boi e uma vaca, aonde você vai investir eles? Na fazenda. Tá vendo? No feminino, na fazenda. Mas se você tem um dinheiro masculino, trabalho masculino, se você tem um dinheiro, um trabalho, aonde você vai investir? Na bolsa. Ou seja, no feminino, né? No investimento você vai multiplicar. Então, olha que interessante. O homem tem o trabalho, a mulher tem a multiplicação. Na questão de financeira, sim, né, como falamos em pobreza, como fazer para a pessoa conseguir mudar essa mentalidade da questão, eu nasci pobre, meus avós eram pobres, meu pai era pobre, então eu vou ser pobre, eu não vou conseguir prosperar. Como fazer para... Para identificar crenças limitantes, é interessante. Ela te limita de algo, de fazer alguma coisa. Toda crença é ruim? Não. Tem crenças que te limitam a não fazer coisas erradas, tá? Isso é bom. Mas aquela crença está me atrapalhando, inclusive de ser próspero, tá? Geralmente, você vai ver uma crença que foi implantada na mente dela pela sociedade, ou pela família, ou religiosa, mas ela falando assim, dinheiro não traz felicidade. Todo rico é snob. Aquele lá só tem dinheiro, ele é podre de rico. Olha só a forma pejorativa. Então, assim, não pega o dinheiro é sujo, tá? Então, a gente começa a aprender crenças que vão limitar lá na frente. Então, assim, ter dinheiro é ruim, né? Tem aquela camiseta que fala assim, dinheiro não traz felicidade, né? Dê o seu pra mim e vá ser feliz. Mas não tem como ter felicidade sem recurso, tá? Dinheiro é recurso. Então, esse recurso tem que ser bem investido. Vamos voltar para aquela cultura judaico-cristã, né? Fala que vai ter um reino, e nesse reino as ruas são de ouro e os muros são de pedra preciosa. Ou seja, muita riqueza. Por quê? Por que lá as ruas são de ouro? Provavelmente Jesus, com aqueles 12, montou um grupo de pagode e está ostentando lá. Não é? Não. O que acontece? Tá falando que a riqueza tem que estar onde? Debaixo dos nossos pés, tem que ser pisada. Então, essa riqueza, ela é sustento para você manter, inclusive, o seu primeiro ministério, né? Qual que é o primeiro ministério que Deus criou? A família, tá vendo? E eu preciso de recurso para manter essa família, não preciso? Muros de pedras preciosas, por quê? Proteção, lembra das cidades muradas. Então, invista suas pedras preciosas na segurança. Então, eu dou condição, esteio, né, e proteção. Dinheiro, ou seja, esse recurso é para você aplicar na sua missão nessa terra. Prosperar. Maravilha! O professor Pedro Merizio, posso chamar assim, né? Tem um livro que vai sair, o próximo... A segunda edição, né? A segunda edição. Essa aqui é a primeira edição, né? A gente já vai estar preparado, a segunda, já tem mais um capítulo, né? Falando sobre a biologia da crença, né? O nome do capítulo vai ser... Ele é a ciência mais próximo da fé no caminho da cura. Só vem para complementar esse livro que eu já falo sobre a hipnose, como ela acontece no mundo cristão. Então, todo o rito, todo culto, né? Toda reunião religiosa, o que acontece? Existe um estado de transe hipnótico, né? E aí, por que Deus faz isso com a gente, né? Por que Ele deixa isso acontecer? Mas isso é natural do ser humano desde que o mundo é mundo. E nesse momento de transe, é muito mais fácil da palavra entrar e aprofundar no nosso inconsciente. Tá? Então, isso é muito comum. Você passa por transes várias vezes durante o dia. Então, nesse momento de transe, você aprende muito mais e muito mais rápido. Se preocupar se a igreja está te hipnotizando ou não, tá? É o de menos. Você teria que estar mais preocupado com a mensagem que vai ser colocado. O apóstolo Pedro fala que tem que ser uma palavra boa, agradável e edificante. Então, assim, se você vai procurar uma igreja, se você vai procurar um terapeuta, se preocupe mais com a mensagem, mais com a teoria, mais com o que ele vai implantar, o que ele vai colocar ali. Tá vendo? Então é mais importante saber
qual que é a linha de pensamento, a conduta, tá? E ele tem que respeitar a sua individualidade, né? Maravilha! Quer saber mais? Entre em contato com o professor, o contato dele vai estar aqui, as redes sociais também. Adquira o livro, ok? E fique com Deus, até a próxima. Obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Até a próxima. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% o seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos For Life Transfer Factor oferecem. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A For Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos For Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa.